Cheguei. Vamos lá. Vamos esperar a galera. É sempre a mesma rotininha. Agora o Instagram começa a avisar as pessoas. E aí o povo chega. Ó, começou a chegar, tá vendo? Maradia, seja bem-vinda. Marlos Fialho, Tiago Geude. Vamos falar. Ó, Tiago Geude aí, cara, que massa. Meu brother. Cababum, saudade, meu amigo. Vamos então. Hoje nós vamos falar sobre plano de ataque, certo? Então hoje vai ser uma live bem legal. 100% operacional. 100% pau na máquina. Mas eu preciso alinhar uma coisa com vocês hoje. Como todo mundo sabe, eu fiz uma cirurgia recentemente. E eu estou tossindo. E de vez em quando essa tosse dá uma fisgada na minha barriga. Então eu não sei se eu vou conseguir terminar a live de hoje. Porque no corte da cirurgia, que foi vídeo, aí na hora que onde mexeu por ali, quando eu tuço, fica doendo. Então não sei se vou conseguir terminar a nossa live, mas vou tentar vir pra cá, tentar por vocês fazer essa live hoje, tá certo? Boa noite, Fanny. Tudo jóia, filha? Amanhã, hoje é amanhã pelo jeito, né? Então bora lá, vamos começar, que eu tô pra brincadeira hoje não. Hoje é 100% operacional, tem muitas histórias para contar, de muitos exemplos de consultorias, de trabalhos que eu fiz, e para exemplificar tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês, e o plano de como fazer um bom plano de ataque. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu não sou esse cabo de internet ainda, né? Tô tentando, mas não sou ainda. Aí eu fiz um negocinho aqui que se chama matriz BCG, essa aqui é uma matriz de Eisenhower. Depois, na hora certa, quando eu for mostrar ela, eu vou dar um tempinho para vocês printarem, para vocês conseguirem olhar em casa, certo? Então me preparei rapidinho aqui para essa live de hoje. Rapidinho não, né? A gente se prepara há 28 anos. Mas eu fiz um planejamento aqui para essa live de hoje. Mestre Jubian Siqueira. Ô, meu amigo, aí é um cara pau demais, viu? Mas esse aí é mais pau do que essa live que eu tô fazendo hoje para vocês aqui. Bom, então bora lá. O objetivo de hoje vai ser ajudar vocês a identificar o que mais importa realmente no dia a dia de cozinha, tá? E a montar um plano de ação com a ajuda de ferramentas, inclusive, para tentar pegar aquele caos que eu falei na chamada e controlar esse caos. Primeiro, imediatamente, ou seja, quais são as tarefas mais urgentes, o que é que você precisa cair para dentro para fazer. E depois, no seu dia a dia, o que é que você consegue ir priorizando. Olha ela aí, a tosse que eu falei. Consegue ir priorizando e transformar esse caos em eficiência, certo? E eu queria começar, inclusive, pelo dia de hoje. E por que que meu dia foi tão pegado, né? Hoje, eu dou uma consultoria, eu tenho uma mentoria fixa toda segunda-feira. Só que eu assumi a responsabilidade de fazer uma consultoria de 6 meses agora em um empreendimento muito grande aqui em Natal. Um empreendimento importante e com muitos buracos, assim. Eu tive uma reunião com eles de alinhamento muito interessante porque não dá para dizer que eles erraram, né? Eles construíram um pequeno império. Então dizer que o cara errou é complicado, porque o cara tá bem, né? Tá bem, a família tá bem, né? Tá bem, de verdade. E só que à medida que ele foi crescendo muito, ele foi deixando pequenos buracos, certo? Então hoje esses buracos eles representam uma dor muito grande, porque à medida que ele foi escalando vendas e escalando a margem de lucro pequena que ele tinha, os buracos também foram escalando, certo? Então hoje a gente assumiu essa tarefa de ajudar eles na correção desse caminho, e hoje foi um dia pegado. Além de ter ido para minha outra mentoria, ainda fiz várias reuniões durante o dia. Tem técnicos nossos na empresa e tal. Então foi pancada, né? E eu queria começar exatamente por lá. Porque o meu técnico, que hoje assumiu como chefe de lá, que ele vai ficar como chefe lá durante 6 meses. E durante 6 meses nós vamos formar uma nova chefia, uma chefia operacional e uma chefia executiva para o local. Ele acostumado já com a rotina de consultoria, porque faz tempo que ele não trabalha como chefe, trabalha como consultor.
ele é acostumado com a rotina de consultoria, ele acabou priorizando errado. Então essa priorização errada eu fui corrigindo no meio do caminho. E aí a gente teve várias reuniões durante o dia, vários alinhamentos de WhatsApp, sempre que eu parava, que eu via alguma atualização dele, eu ia lá e respondia. E olha só que legal, né? Ele começou a fazer um relatório. Eu disse, cara, você não tá aí para fazer relatório. Você não tá aí para fazer relatório. Você tá aí porque você é o chefe. Então você já tem que cair para dentro e resolver o problema. Não é fazer relatório. Eu não quero relatório. Relatório eu quero no briefing. Relatório eu quero no debriefing. Relatório eu quero no dia a dia. Que amanhã eu chego lá. Vai ser meu primeiro dia lá. Vou chamar de gerência geral. Vamos chamar assim. Não é bem isso. É um conselho administrativo onde eu faço parte. Mas vamos chamar de gerência geral. Amanhã eu chego na gerência geral. E aí a gente vai trocando ideia. Então a gente faz um briefing matinal, você resolve as coisas, no final do dia a gente faz o debriefing, como a gente está fazendo agora. Eu fiz o debriefing já com ele hoje. E a gente vai evoluindo nas missões e priorizando. Mas a princípio eu quero duas coisas de você. Eu quero um cardápio semanal, fixo semanal. Dentro de um contexto de mapa de selfie, que foi implantado, inclusive, durante a consultoria de implantação do restaurante. Eu quero um cardápio fixo semanal e eu quero um cronograma de limpeza. Aí a resposta que ele me deu foi assim: se der, hoje eu faço. Oh, meu Deus. Ele tinha esquecido até como era trabalhar comigo na pressão. Eu digo, não, meu filho, não é se der, hoje eu faço, não. Faça. Eu quero para hoje, quando eu sentar na reunião amanhã de briefing com a diretora, com o gerente, com você, que eu vou briefar todo mundo, eu quero isso pronto. Boa noite, Jack. Aí, cara, ele, obviamente, ele entendeu, né? Claro, tá acostumado já a trabalhar comigo, entendeu? E tá priorizando isso aí, priorizando o cardápio e o cronograma de limpeza. E tem dois motivos. E eu expliquei para ele esses motivos depois. Na hora eu não estava por dentro, porque eu estava numa reunião lá na consultoria, na outra consultoria. E eu expliquei para ele o motivo disso aí. Primeiro que o cardápio deriva todos os problemas, né? Do cardápio você deriva todos os problemas. Você não pode nem montar um restaurante do ponto de vista arquitetônico se você não tiver um cardápio. Pra vocês terem uma ideia. Você precisa definir qual é o cardápio, porque o cardápio, inclusive, reflete o posicionamento do restaurante, tá? E a partir desse cardápio, todas as coisas derivam. E aí ele me fez uma lista, que ele me mandou depois, que ele disse, ó, eu quero... Como foi? Ele disse assim, eu quero uma lista, eu quero saber da lista de compras, porque como foi feita a implantação, em tese era para ter tudo isso. Olha lá de novo. Então eu quero uma lista de compras, deixa eu ver aqui a listinha que ele fez. Eu quero uma lista de compras, eu quero a contagem, eu quero o mapeamento, eu quero o mapa de selfie, algumas coisas que ele me pediu. E aí eu já comecei a responder, né, imediatamente dentro desse contexto que eu programei para ele, né. Eu digo, ó, vamos lá. Cardápio é de onde sai a lista de compras, é de onde sai a contagem. Então você, fazendo o cardápio, você vai ter aí você vai fazer sua lista de compra. Automaticamente sua lista de compra é sua contagem, seu checklist de contagem. Do seu cardápio também vai sair seu checklist de praça. Vai sair o mapeamento, cronograma de produção. Certo? Aí já matou tudo que você me pediu. E se foi feito antes, pega o material anterior, mas a gente já está ajustando. Por quê? Porque a gente está com quase 30 dias de aberto. Então um restaurante com 30 dias de aberto, muita coisa para ajustar já existe, inclusive em relação ao perfil do público. Alguns pratos que você fez para lançar, possivelmente já não estejam funcionando. Então, como esses pratos não estão funcionando, você precisa ter essa informação para poder ajeitar o novo programa de produção, o novo mapeamento de praça, a nova lista de compras. E isso é vivo, é gerenciável. Você não pode simplesmente abstrair que o que foi feito há 30 dias está valendo até hoje. E pode estar. Mas a gente já tem a resposta do público. Então, se a gente já tem a resposta do público, a gente precisa começar a trabalhar na gestão disso aí, na gestão dessas informações e na gestão desse buffet. O cronograma de limpeza é diferente. E aqui vai uma... Não vou chamar de dica não, porque eu não dou dica não, é um conselho. É um conselho. A primeira coisa que você tem que resolver
quando você entra para resolver essas coisas de assumir uma operação, uma das primeiras coisas, antes de fazer qualquer planejamento e análise, e que você pode fazer isso imediatamente, porque basta olhar para o lugar que você consegue fazer, certo? Então você consegue pegar uma porra no papel, caneta, olhando, você resolve isso, certo? Então a gente não está procurando a cura da AIDS, a cura do câncer, tá? A gente está fazendo uma lista que é um cronograma de limpeza e adequações de higiene sanitária, higiênico-sanitárias, certo? Então na hora que você entrou, você faz isso. Aí por quê? Porque isso ajuda a engajar a equipe, tá? Então se você chegar e já impor o seu ritmo de limpeza e organização, a equipe já vai entender para que você veio. E eu tenho um exemplo massa disso, massa, que aconteceu comigo. Eu ainda era chefe executivo de hotelaria, eu passei muito tempo na hotelaria, eu ainda era chefe executivo de hotel, e um belo dia, quando eu assumi um hotel, que eu cheguei no setor, no meu primeiro dia, eu não tinha feito nenhuma visita técnica, foi tudo negociado, internet, telefone, tudo assim. E quando eu cheguei no primeiro dia, a porra era imunda, velho. Cagada. Era um nojo. Um nojo. E a minha primeira reação, quando eu entrei na cozinha, depois de ter visto esse nojo que era esse hotel, essa cozinha desse hotel, minha primeira reação foi fechar a cozinha. Eu fechei a cozinha imediatamente. Eu liguei para a recepção do hotel, o hotel estava cheio, viu? Eu digo, a cozinha está fechada, interditada. Homem, o gerente de alimentos e bebidas veio fumando numa quenga para dentro. Eu não quero nem falar com ninguém, não. Ele veio de lá para cá. Aí eu disse a ele, meu amigo, se você abrir a cozinha, eu vou embora agora. Eu já nem fico aqui. Mas essa cozinha está fechada até estar limpa. E aí eu peguei. Aí ele ficou puto, foi-se embora falar com o diretor. E eu disse, o diretor me tira daqui, mas outra pessoa não me tira, não. Aí foi o cara que me contratou, né? Eu tinha essa arminha de leve. Aí eu peguei aquele jato da manutenção, vesti um saco de lixo de 200 litros. Pessoal, eu tenho 2 metros de altura e peso 150 quilos. Na verdade agora tá 140, que eu tô numa dietazinha e tal. Aí, peguei o saco de lixo, rasguei aqui, tirei a doma, guardei. Aí eu mesmo que comecei eu subi em cima do fogão e comecei a lavar a coifa por dentro assim, né? Aí depois foi que eu fiz um outro movimento de ir lá pra cima, pra lavar de cima pra baixo com bicarbonato e tal. Mas eu peguei, aí mandei arrastar tudo. Mandei tirar todos os equipamentos. E a gente começou uma limpeza violentíssima na cozinha, violentíssima. Acho que esse povo deve ter pensado assim, meu irmão, ou a gente entra na dele ou a gente tá fudido, porque esse bicho, ele não gira muito bem não. E nós limpamos a cozinha brilhantemente. A cozinha ficou realmente brilhando. Negócio de ar-condicionado, eu lavei, foi tudo. Botamos tudo no lugar. A gente conseguiu abrir, inclusive, para o jantar, certo? Já avisei, já alinhei essa coisa da tosse no começo. Vamos embora. Lavamos a cozinha, deixamos a cozinha belíssima, certo? E a galera engajou imediatamente. Inclusive teve um que nem veio no outro dia. Já nem veio, ele nem veio mais. Ele disse, não, com esse doido aí eu não trabalho não. E realmente eu tive um engajamento fantástico. Desde esse dia, que uma das primeiras coisas quando eu faço dentro de uma cozinha é inclusive implantar implantar o cronograma de limpeza, certo? Porque aí eu já boto o nome em todo mundo, já digo quem é que vai fazer, nem que não quiser fazer, eu já sei no primeiro dia, aí eu já começo a arrumar um plano, porque o cara que dá nó cego comigo se torna em 2 bandas, certo? Quem dá nó cego comigo se torna em 2 bandas, aí eu já começo a arrumar um plano. Aí muda o nego de horário, corto mesmo a cabeça se precisar, enfim, vou trabalhando para transformar a vida desse cidadão que está dando nó cego comigo num pequeno inferno. Eu faço isso mesmo, certo? Porque o cara tá ali para trabalhar. E as relações, elas são profissionais, elas não são pessoais, tá certo? Agora o cara pode ser um cara muito gente boa, eu posso me encontrar com ele no outro dia e tomar uma gela. Mas lá, eu vou mudar ele de horário, eu vou fazer ele fazer hora extra, eu vou fazer tudo no mundo, vou dar missão chibata, trabalho de corno, vou fazer de tudo para esse cara entrar e engajar com meus processos.
Mas, tirando ele, ninguém deu nó cego nesse dia. Ninguém deu nó cego. Todo mundo engajou e no outro dia estava todo mundo sem chefe, sem chefe, sem chefe. Então o cronograma de limpeza é massa, sabe por quê? Porque ninguém na face da terra pode dizer que você está errado ou exagerando. A gente está falando de segurança alimentar. Então é dono, gerente, o que quer que seja, ninguém pode dizer nada. Eu sugiro, dependendo do nível de autoridade que vocês têm, eu já tinha alguma, eu estava como chefe executivo, já tinha anos de profissão, já tinha passado por outros hotéis, já tinha dado resultado, fui contratado por causa disso, então eu já tinha alguma autoridade, cheguei e dei logo, meti o louco mesmo. Mas para vocês, que a maioria de vocês está começando, muitas vezes faz mais sentido alinhar isso antes com o dono, alinhar com o gerente, tá certo? E aí garantir que isso vai acontecer com o suporte de diretoria, com o suporte de gestão, com o suporte de todo mundo, e ninguém vai lhe boicotar ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas mesmo assim, mesmo que seja com o suporte de todos, a equipe engaja, certo? Porque ninguém pode dizer que você está errado. Se você disser que você faz o arroz em 12 minutos, depois desliga, não tira a tampa da panela e aquilo tá lá prontinho, soltinho, feliz da vida, e o cara tá acostumado a fazer, medindo com um remo assim, ó. Se o cara tá acostumado a fazer isso, ele pode dizer que você tá errado. Porque é método. Você tem o seu e ele tem o dele. Agora, limpeza, existe lei, legislação. Ninguém pode dizer que você tá errado de querer limpar a porra da cozinha. Então, o cronograma de limpeza é espetacular para engajar uma equipe logo no primeiro dia, logo no começo. Certo? Então, dito isso, né, expliquei para o Lucas isso aí, não desse jeito, mas expliquei isso aí. E aí vem definição de equipe e escala, que aí eu já deixo para depois dessa primeira reunião. Então, a gente briefou. Na hora que a gente briefou, ele já vai começar a cair de pau em cima disso. Amanhã, no briefing matinal, com a gestão, ele vai estar presente. E aí nós já vamos ter muita autoridade nesse momento, porque a gente já vai chegar com um cardápio que nunca teve. E com um cronograma com o nome dos donos dos processos, que nunca teve. Em 30 dias. Certo? E aí eu garanto a manutenção e a autoridade do chefe, sem precisar fazer muita coisa. Chegando só com duas coisas que nunca teve na operação. Um cardápio e um cronograma de limpeza. Certo? Aí outra coisa. Se tem cardápio e tem cronograma de limpeza, tem processo escrito. São os 2 primeiros processos escritos no primeiro dia de trabalho. E o que é que eu falo sempre sobre processo escrito e liderança? Liderança não é sobre o que você tem na sua cabeça. Não é chegar mandando nas pessoas. Liderança é exercida quando as pessoas sabem o que tem que fazer. E processos escritos são o caminho para ensinar as pessoas o que elas têm que fazer. Ensinar não. Para mostrar para as pessoas o que elas têm que fazer no dia a dia. E você não é um cara insuportável, chato, babão. Você é apenas um executor e um fiscal do que tem que ser feito. Isso ajuda a engajar. Eu já falei muitas vezes para vocês isso. Tá certo? Então, definição de equipe e escala já vai ser a pancada de amanhã. Até porque ele só folga quando isso tudo estiver estabilizado. E aí uma das primeiras coisas que ele me perguntou foi isso também. E eu disse, cara, você só folga quando estiver estável. Então, se você só folga quando estiver estável, corra para fazer a escala. Você coloca a sua folga na escala. E aí você garante os processos para que na sua folga não dê merda. É assim que funciona. Simples. E outra coisa, quem está no campo de batalha é você. Eu sou o general de 4 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão, como dizia Renato Russo, que fico lá em cima, investigo o que está acontecendo e digo, eu quero isso. Se vira. Certo? Então quem está no campo de batalha é você. Então a melhor pessoa para determinar qual é a sua folga, qual é o seu horário, o que é que você vai fazer e quais são as suas atribuições é você, cidadão. Certo? Agora hoje garanto o buffet. Amanhã garanto o buffet. Depois de amanhã garanto o buffet. O resto é com você. Então se você garantir o buffet, garantir que não vai dar merda, garantir que a produção vai funcionar, garantir que os funcionários estão engajados, bota teu nome na escala e folga. Fechado? E por fim,
Amanhã já vai ser a segunda missão, porque essa primeira vai ter sido cumprida. Uma coisa que eu disse até numa live, tem uma live inteira sobre isso, inteira, completa sobre isso. Não existe mais nada melhor para engajar uma equipe do que você fazer um bom cronograma de produção antecipada. Então, mapeamento de produção. É o mapeamento de produção. Você precisa mapear a sua produção e construir um cronograma para essa produção funcionar. Olha só que priorização massa, tá vendo? Eu sei tudo o que vai acontecer no plano estratégico, no plano maior. Agora, cada um desses itens, cada uma dessas atividades, cada uma dessas priorizações precisa ser quebrada em planos menores. E essa é a diferença entre estratégia e tática. Estratégia é o plano maior, o objetivo principal. Enquanto tática é o plano menor. São os pequenos planos que você quebra para conseguir atingir o plano maior. Tá certo? Hoje, quando eu voltei, a gente fez um debriefing. Quando eu cheguei em casa, liguei para ele estava almoçando, aliás, eu mandei uma mensagem. Ele estava almoçando e ele disse, chefe, eu ligo para você em 10 minutos. Eu disse, tá, beleza, tranquilo. Então, cheguei em casa, comecei a fazer outras atividades, daí ele me ligou, né? Aí quando ele me ligou, aí a gente começou a conversar, e aí começaram a surgir as novas prioridades, as novas urgências, tá? Como eu comecei, inclusive na chamada, né? Em cozinha tudo parece urgente. E aí a gente começou a falar sobre várias coisas. Porque ele já viveu o primeiro dia, já soltou o almoço, já soltou reposição, já estava o restaurante calmo, então ele já viveu esse primeiro dia. Então ele conseguiu me passar mais informações e eu já fui ajudando ele a priorizar outras coisas. Então a gente já tem outros planos estratégicos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma costela que tem que ser feita, certo? Costela bovina. Por que a costela tem que ser feita? Porque aqui, para essa operação, a gente mata boi regional. Então, todas as carnes praticamente são aproveitadas. Todas, 100% das carnes do boi são aproveitadas, menos a porra da costela. Eu não sei por que, cargas d'água, não sai costela nesse buffet. E aí, fica boiando costela no armazenamento. Quando tá topado de tudo, é que alguém chega e diz assim, ei, não dá mais para ficar com essa costela. Se vira, resolva aí. Aí mete para lá. Aí o pessoal começa a fazer costela. Aí solta assim um dia de costela, depois de 2 dias solta outro de novo, tá? Dá uma esvaziada no estoque, não muito, tira a costela. Aí eu disse pra ele, né? Eu disse, cara, é o seguinte, plano estratégico, né? Plano longo prazo. Quero costela. Eu quero 5, 6 receitas de costela. Quero bloco de costela, cozido no mocotó, para dar o colágeno, colar tudinho e tal. Quero bloco de costela. Quero costela no churrasco, bafo, todo tipo de milacria. Passa na serra, corta em tiras, faz assado de tira, né? Corta no assado de tira, faz no bafo. Pois é, Karine, com certeza. Aí faz no bafo tudo, bota no buffet. Vários tipos de costela no barbecue, costela com não sei de quê, costela com gorgonzola, inventa. Eu quero 5 receitas de costela que você vai começar a testar. Porque, inclusive, eu vou fazer uma operação dark kitchen de costela para esse negócio. Eu disse, isso não está aprovado, a decisão não é só minha, é um conselho administrativo, como eu contei no início, mas sendo aprovado, eu vou fazer um delivery só de costela, uma operação de costela, com 5 tipos de costela diferentes. Vou botar uma porra de uma costela na trufa, foda-se. 5 tipos diferentes, certo? Então, pronto, é isso. Costela no vinho, é isso. Quero 5 receitas. Então ele vai começar a testar essas receitas, a gente vai começar a validar com a diretoria, validou com a diretoria, a gente vai testar com os clientes aprovando e vendendo no cardápio, a gente vai começar a executar o plano estratégico. Que o plano estratégico qual é? Ter uma operação de costela. Aí ele pode morrer de matar boi, não vai ter problema nenhum de boiar a costela, porque eu tenho uma operação de costela que vai vender 70, 80, 100 mil reais. Certo? Então, isso é hoje uma dor muito grande dos custos da empresa, do financeiro, certo? E fica lá boiando a porra da costela. Aí eu disse a ele, vamos priorizar a costela. Só que o restaurante é um restaurante regional. Aí a única coisa que sai todo dia é uma coxa com sobrecoxa
feito como se fosse galinha. Disse, não, eu quero um menu regional nesse buffet. Eu quero galinha, carneiro, guisado, costela. Eu quero uma seção só de regional. Ele disse, chefe, posso botar buchada, posso botar picado? Eu disse, pode. No final de semana você bota picado, bota buchada. Aí eu ainda disse, ova de curimatã, eu quero ova de curimatã, quero caranguejo. A gente é sertão com litoral. Então eu quero ova de curimatã, quero caranguejo. Aí ele já está, plano estratégico. Aí ele já está começando a construir o cardápio. Esse cardápio vai virar lista de compra, essa lista de pronto. Aí ele vai dividir em partes as tarefas e aí são os planos táticos. Certo? Aí, olha que massa isso, porque a gente começou numa priorização de 2 itens, que era cardápio com cronograma de limpeza. Amanhã já sabe que vai ser o famigerado equipe, escala e mapeamento de produção, com cronograma de produção, porque eu ainda disse assim, ó, eu quero todos os regionais no Cook and Chill. Eu não quero fazer regional todo dia. Eu não quero todo dia cozinhar carneiro, todo dia cozinhar galinha, todo dia... Não, eu não quero. A gente tem um ultra congelador dentro da cozinha, a gente tem forno combinado dentro da cozinha, eu quero tudo isso feito em lote. Se eu fizer um processo muito bem feito, eu consigo 1 ano de congelamento. Então eu posso fazer um pedido de compra dentro do meu cronograma de produção, que vai para minha compra estratégica. Eu posso, mas isso aí, ó, plano picado, plano tático. Eu posso pegar esse pedido estratégico e ao invés de comprar para um dia ou para uma semana, comprar para um mês. E fazer em lote isso aí. Aí faço em lote, resfrio em lote, embalo em lote, ultra congelo em lote. Vai para a câmara, controle de estoque. Vai para a câmara, controle de estoque. Faz pacotes de 2 quilos, pacotes de 1 quilo. Por quê, chefe? Porque às 11 horas da manhã eu vou abrir com um pacote de 2 quilos. Mais de 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, eu não vou reabastecer pacote de 2 quilos, vou reabastecer pacote de 1 quilo. Assim eu diminuo o meu desperdício. Certo? Plano estratégico. Priorização. Tá? Então, o cara já tem o plano de ataque dele de amanhã todo desenhado. Como chefe. Aí, a partir daí, ele vai começar a desenvolver os planos de ataques da brigada. Da galera. E dentro deles está o famigerado cronograma de limpeza. Certo? Aí é engajamento certo. Antecipação de produção, diminuição de corre, aumento do senso de recompensa, diminuição do cortisol, do estresse, aumento da dopamina, hormônio da felicidade, da recompensa. Ó, grandão, engajamento da equipe. Certo? Então, priorizar é essencial. É essencial. A cozinha, ela já é naturalmente um ambiente de muita pressão. Então, na hora que a gente prioriza, a gente diminui essa pressão. Cada um sabe o que tem que fazer. Agora, tem uma coisa que acontece que é muito foda, que vocês precisam ficar muito atentos, que é instruir e organizar a mentalidade da galera para receber comandos. Por quê? Porque depois que você prioriza e depois que você faz o plano de ataque, pode acontecer uma armadilha. E essa armadilha é a seguinte: o cara só quer... Você chama ele para fazer qualquer coisa, o cara só quer sair quando terminar. Então, dependendo, mais uma vez, do nível de autoridade que você tem, isso pode ser um grande problema. Para mim, hoje, não é. Para ele, também não é. Certo? Para ele, também não é. Ele já tem uma certa autoridade também, para o cara que está executando lá. Ele já tem uma certa autoridade também, e a galera acaba obedecendo. Além do mais, a gente tá super assim, gerência, diretoria, a gente tá todo mundo muito alinhado, certo? Então tá todo mundo realmente muito alinhado para resolver o problema. Então, ele também não vai ter esse problema, mas pode ser que alguns de vocês tenham. Aí às vezes vem aquela pergunta desaforada: é para fazer o quê? Né? E aí pelo tom você já sabe que é desaforada. E aí a resposta para isso é o seguinte: se você tiver tempo, que quase nunca você tem, você pode dar a seguinte resposta: meu amigo, eu sei que você está
aí na atividade e tal, mas eu tô vendo um quadro maior do que você, porque você tá focado na sua atividade, eu tô focado em todas. Então dê uma paradinha aí, venha cumprir essa missão, depois você volta. Essa é uma resposta. Uma resposta super justa. E eu dou muito, se eu tiver tempo. Se eu não tiver tempo, minha resposta é simples. Pare e venha fazer o que eu estou dizendo. Pronto, aí depois eu vou lá e explico. Quando eu tiver tempo. Certo? Aí é uma questão de maturidade da equipe, né? As equipes sofrem muita pressão. A equipe de cozinha sofre muita pressão. Normalmente a galera entrega muito com pouca gente. Para vocês terem uma ideia, a gente considera que uma equipe tem muita produtividade quando entrega acima de 15 mil reais por funcionário. Então você imagina aí o cara entregar 15 pau sozinho, 15 mil reais, né? Então você já tem uma grande produtividade. Se você tem uma equipe que solta 20, 25 mil reais por pessoa, você tá grandão. Tá grandão. Tua equipe tá muito produtiva. Muito. E aí 10 já é o limite baixo. 10 você já pode dizer assim, cara, minha equipe tá me fudendo, porque não rola de entregar 10 mil reais por funcionário, não. Preciso resolver isso. Certo? Então, essa prioridade e esse engajamento faz com que você melhore essa produtividade. Então, depois você vai e explica para o cara por quê. Naquela hora você diz, faça isso. Você está sem tempo. Mas depois você chama ele num cantinho, ou chama ele na frente de todo mundo. Bicho, ó, só para explicar aqui, galera, ó, eu priorizei isso por causa disso. E aí a galera entende. Se você for um cara humilde, você pode colocar isso de uma forma bem, quase pedindo um perdão, mas não é para pedir, porque você não fez nada de errado, não tem que pedir desculpas. Mas é quase assim, sabe, ó, galera? Pô, entendeu, né, bicho? Então são técnicas, tá, de relacionamento para aumentar o engajamento da equipe. Tá? Mas cozinhas que não tem prioridade, normalmente acontece esse tipo de coisa. Outras coisas, eu fiz uma listinha aqui, ó. Equipe desorganizada, perdas financeiras. Perda financeira, chefe, por priorização. Perdas financeiras por priorização. Desperdício pode acontecer. A desorganização, por exemplo, pode levar a atraso de prato. Voltou prato, perda financeira. Voltou, perda financeira. Outra coisa, desorganização pode levar a pedidos boiando. Perda financeira. Aqueles pedidos nunca existiram. Marchou 2 vezes, confusão grande no delivery, nunca existiram. Resultado, perda financeira. Qualidade inconsistente. Então você não tem organização, você não tem pré-produção, você não tem nada, os caras cortam tudo na hora. Uma hora o risoto sai com 200 gramas, outra hora sai com 400 gramas. Vai montar um prato maior para 1, para 2, para 3, você já se confunde todo. Aí o cara bota o que quer. Aí vai aquela reca de guarnição desnecessária. É para botar 600 gramas de arroz, o cara bota 1 quilo de arroz. E isso acontece demais, pô, demais, você não tem noção. Eu faço consultorias, quantas consultorias eu fizer, eu vou encontrar esse tipo de problema. E tudo isso tem a ver com priorização. Por quê? Porque você não priorizou a pré-produção, porque você não priorizou o posicionamento, porque você não soube priorizar a equipe para trabalhar direitinho. E não sabe nem, você não consegue nem enxergar os tempos, pô. Os tempos. Eu tava falando com uma aluna minha de mentoria, entrou agora ela é do Rio de Janeiro. E a gente tava conversando, aí ela me mandou umas mensagens, né? Eu disse, ó, se você fizer isso, se você conseguir antecipar isso aqui, você dá um gás, cobre o cara que tá dando nó. Quando o cara chegar no outro dia pra fazer, não vai ter mais nada pra fazer. Aí ele vai ficar perdido. Perdido. Ele vai fazer o quê? Então das duas, uma. Se você consegue fazer um esforço extra, seu, e isso leva à exaustão, pelo menos você pode ter uma grana que justifique essa exaustão, sabe? Porque você pode simplesmente negociar e dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, esse cara tá ganhando 2.000 e tanto, com os encargos ele tá tirando aí 2.500 e pouco. Vamos fazer o seguinte, por 1.800, que é o salário na folha, a mais no meu, pode demitir ele. O dono da empresa economiza, você tirou o nó cego
e pelo menos está com dinheiro justificando sua exaustão. Porque um dos maiores problemas da gente em relação à exaustão é que pague. Principalmente vocês que são novos, que estão começando aí nessa história. Meu irmão, é trabalhar 24/7, pô. Tem essa não. Eu tô com 48 anos e eu trabalho 24/7. Aí tem o meu final de semana, minha família, tudo. Já consegui isso, ótimo, maravilha. Mesmo assim, para fechar esse contrato, eu botei o sábado no meio, na jogada. Então, na hora que você dá o pau e fica exausto, pelo menos tem que justificar isso financeiramente. Então, aí é onde está a parada de você pegar esse cara, fazer o trampo dele, no outro dia, quando ele chegar, ele não tem o que fazer, e aí botar ele pra fora. Quer ver outro exemplo? Padaria. Recentemente, os caras compraram um equipamento gigante para mexer massa de salgado, e o pasteleiro continua fazendo a massa de salgado nas mexerolazinhas pequenininhas. E justifica que é assim, assim, assado. Resultado, vamos fazer um programa de produção, bora. Vamos se organizar. Vamos priorizar o programa de produção. Contratei uma pessoa por fora. Meti ficha. Bora, arrocha. Todo dia era um salgado diferente. Depois de uma semana a câmara estava lotada de salgado para 15, 20 dias. O cara chegou lá para fazer, não tinha o que fazer. Aí eu fui substituir o cara que não queria fazer do meu jeito por um cara que queria fazer do meu jeito. Ganhou a padaria, ganhou o cliente por causa da padronização, perdeu o nó cego e ganhou o brabo que entrou. Não é massa? Diga aí. E sabe o que é mais legal? O brabo que entrou tá ganhando mais do que o nó cego que saiu. Sabe por quê? Porque entrega resultado. Então, quanto mais resultado você entrega, mais você ganha. E se você não ganhar no lugar que você está, por duas uma, ou você não está sabendo mostrar, ou então você precisa sair daí. E até para isso tem plano, viu? Pelo amor de Deus, não vá simplesmente sair não. Amanhã, o cara escuta uma frase dessa, aí amanhã tá todo mundo doido. Quero demissão! Não tem negócio de demissão não, tenha calma. Até para sair existe jeito. Fiz live sobre isso, viu? Naquela live do CLT eu expliquei bem direitinho como é que faz para sair do emprego. É a última live gravada, essa vai ficar gravada, e a última que está gravada antes dessa fala sobre isso. Tá? Então bora lá. Como é que a gente define o que é prioridade? Aí vai entrar aqui, ó, a matriz de Eisenhower, que eu vou falar para vocês, a gente vai printar já já isso aqui na tela. Então preste atenção. Existe o que é urgente e existe o que é importante. O combinado dos dois é a sua matriz de prioridades. Certo? Existe o urgente e existe o importante. Eu, inclusive, tenho uma planilhazinha que eu faço, que eu classifico de 0 a 5 urgências e importâncias. E aí determino minhas prioridades baseadas nisso aí. Tá certo? Mas para quem não sabe, a gente vai usar a matriz de habilidade. Mas quais são, por exemplo, itens urgentes? Eu escrevi alguns aqui, ó. Pedidos acumulados, é urgente. Prioridade máxima. 0, 0. Não é nem 0, 1. Você está dentro da cozinha, está com pedido acumulado, prioridade máxima. Faltas no estoque, prioridade máxima. Você vai abrir no outro dia. Identificou falta no estoque, tem que resolver. Não pode largar o osso. Tem que perturbar de 5 em 5 minutos. Até o cara dizer, rapaz, não perturba mais não. Aí você diz assim, eu posso não perturbar mais, você vai trazer? É assim. Problemas que afetam diretamente o cliente. Inclusive, isso entra até em treinamento meu de salão. Eu vou fazer uma consultoria, vou dar um treinamento de salão. Eu chego pro gerente de sala, maître. Normalmente esses caras são muito preparados, né? Então não vou nem falar em maître, não. Porque os maîtres realmente, normalmente são muito preparados. Mas até chefe de fila, às vezes a gente dá uma ordem, a capacidade cognitiva é um pouco mais baixa. Aí a gente dá uma ordem e diz assim, ó. Não quero ninguém entrando na cozinha. Pronto, não quero ninguém entrando na cozinha, não quero ninguém entrando na cozinha. Aí de repente, bicho, dá um pulo aqui. Tu não disse que não era para entrar na cozinha? Entendeu? Porque assim, existe as atribuições de função, existe a rotina, existem as atribuições diárias, de plano de ataque, de tudo, mas você tem que estar sempre, eternamente ligado no quadro geral. E o quadro geral, quem determina quais são as prioridades é o cliente. Então, se de repente, por causa de uma ação escrita, um procedimento escrito, o cliente está se prejudicando,
você vai lá e você faz acontecer para o cliente. Depois você se reúne executivamente ou a nível de operação mesmo e você expõe aquilo. E quanto mais aquilo acontecer, mais é um sinal de que o protocolo pode estar errado. Por quê? Porque se esse protocolo prejudica meu cliente inúmeras vezes, eu preciso rever meu protocolo. Pelo menos encontrar uma forma de executar o protocolo que o cliente não fique prejudicado. Aí isso já é a nível executivo. Mas na hora você vai lá e pau, resolve. Porque o cliente, a experiência do cliente tem que ser blindada. Certo? Problemas que afetam diretamente o cliente. E, cara, vê o que você tem. Isso é urgente. A primeira coisa que um cozinheiro quando entra na cozinha é um AVP, auditoria via passeio. E a última coisa que ele faz quando sai da cozinha é um AVP, auditoria via passeio. É você dar falta das coisas. E fazer isso com processos escritos, checklists. Eu já contei a história do Lucas aqui. O Lucas saía de 2, 3 horas da manhã contando a cozinha, mas depois de 3 meses virou conformidade, não conformidade. 15 minutos, 10 minutos ele estava fora. AVP. Aquela contagem diária de 3 meses viraram vários checklists durante o dia que dispensaram a necessidade da contagem diária. Aí o cara podia sair com 10 minutos, com 5 minutos, com 15 minutos. Era só fazer o AVP com um checklistzinho na mão, conformidade, não conformidade livre de ocorrência. Então a última ação dele era olhar as não conformidades, anotar no livro de ocorrência e vazar. Certo? Então, primeira coisa e última coisa, AVP, auditoria via passeio. Aí você vai dar conta de várias coisas. Outra coisa urgente para você, cozinheiro, chefe. Cozinheiro que quer virar chefe, começa a aprender. E chefe, urgente, é o quê? Desperdício, sangria, tudo o que abale o financeiro da empresa. Você precisa ter esse foco. Qualquer coisa que abale o financeiro da empresa é urgente. Certo? Então, se você tem um checklist que diz que você tem que ter 30 porções de frango grelhado e por causa desse checklist você está tendo perda de estoque, você precisa resolver isso. Precisa fazer a gestão do checklist. Então, se você construir o seu checklist, ele não é uma fotografia imutável da sua cozinha. É uma história que se desenrola e esse número ele pode crescer ou ele pode diminuir. Aí você precisa fazer a gestão. Se dá ruptura, você aumenta e se dá perda, você diminui. Então, qualquer fuga de dinheiro da cozinha tem que virar uma prioridade sua, chefe. Prioridade. E isso é em todos os níveis. Qualquer tipo de recurso. A gente está falando de energia, de gás, a gente está falando de mão de obra. Mas eu não estou falando só de comida, não. É porque comida é muito fácil de dar um exemplo. Certo? Mas a gente está falando de recursos. Está falando de grana, dinheiro, denaro, la plata. Então qualquer coisa que seja uma sangria tem que ser imediatamente combatida por você. Certo? Isso é urgente. Aí vamos para os importantes. Então já falei os urgentes. Aí vamos para os importantes. Organização de praça. Importante. É urgente? Não, pode ficar urgente, mas não é. Mas tem que tomar cuidado. Principalmente a galera com TDAH. A galera com TDAH tem um talento especial para furar a praça. Já expliquei em outra. A TDAH é miopia do tempo. O cara procrastina. O deadline vem chegando. Quando daqui é que o cara vê, aí começa a correr. E muitas vezes o cara se garante, aí vem aquele excesso de confiança, mas aí imagine aí, o cortisol liberado, porque o cortisol é o hormônio da sobrevivência, é o cortisol liberado nessa hora, é uma coisa, mas toda hora, todo dia, é um veneno, certo? Então essa galera que procrastina muito, seja com TDAH ou não, porque não é só TDAH que procrastina, nós somos procrastinadores naturais, tá certo? Mas o TDAH ele tem isso mais potencializado, né?
Porque ele só enxerga quando já está aqui mesmo. Então, a pancada é... Bora! Aí cortisol, 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 cortisol. Isso é um veneno, pô. Um veneno. Certo? Então, organização de praça é importante. É urgente? Não, mas é importante. Certo? Treinamento de equipe é urgente? Não, mas é importante. Ah, eu vou parar uma operação no meio do negócio, vou desligar todos os fogões, vou para dar um treinamento. Conversa, mano. Toca fogo, deixa a rasgueiragem comer. Depois, você vai lá e treina as pessoas. Aí você transforma aqueles momentos de reclamação, aqueles momentos que você tem nessa hora aí, em pontos críticos de treinamento. Faz um PCT. Eu tô lá, eu tenho lá o cara lá não tá sabendo puxar o risoto. Ou eu caio pra dentro e puxo o risoto pra ele, eu troco ele de lugar, faço alguma coisa. Ou deixo a rasgueiragem comer mesmo. E libero porque tem que liberar. E naquele momento, aquele risoto para aquele cara, aquela habilidade, vai para a minha matriz de evolução de competências. Eu boto ele como faixa azul, que é faz se for acompanhado. E a minha missão na Terra é desenvolver ele para virar um faixa marrom, que é fazer sozinho. Com sorte, eu posso transformar ele num faixa preta, que é capaz de dar treinamento. Certo? Mas, a princípio, eu vou cair para cima de quê? De resolver o problema no momento. Resolvi, toco o fogo, amanhã eu estou treinando esse cara. Exaustivamente. Inclusive, tem um treinamento muito massa, principalmente para pessoas lentas, que ninguém faz. As pessoas acham que isso é uma idiotice. Ninguém faz, mas é irado. Se chama roleplay. Teatrinho. Teatrinho. Acho que vocês já devem ter visto, pelo menos grande maioria, deve ter visto aquele filme McDonald's, né? Mesmo quem não é chefe, quem não é cozinheiro, acho que é um filme muito, muito famoso, assim. Todo mundo fica com muita raiva dele. Mas aqueles dois irmãos lá que inventaram o McDonald's, eles riscavam de giz o local onde ia ser o McDonald's para começar a machar prato e ver o balé. Aí quando eles viam algum fluxo trocado, aí eles apagavam o risco que eles faziam de giz, uma bancada, uma pia, um negócio, um forno, uma coisa. Uma área de bandeja, porque tinha as bandejas, passava para cá assim, passava para cá assim. Aí eles apagavam esse giz e refaziam a planta para que quando o fluxo de produtos acontecesse dentro da cozinha, aquilo sair naturalmente. Certo? Então, esse treinamento de roleplaying, ele é espetacular. Principalmente, sabe para quê? Eu vou dizer para quê que ele é massa. Massa mesmo. Hambúrguer, ele é sensacional. À la carte, ele é sensacional. Hambúrguer e à la carte. Você bota todo mundo dentro da cozinha e vai fazer treinamento de roleplay. Aí manda o cara pegar mesmo, como se estivesse pegando panela, pegando a colher, pegando não sei o que, o pote onde a condimentadora fica com todos os potinhos vazios pro cara fazer que tá decorando o prato, fazer que tá ajeitando o prato, roleplaying. Teatro. Então teatro é irado para hambúrguer e à la carte. Certo? Então treinamento de equipe é importante? É importante. Dá para fazer um treinamento desse de roleplaying no meio da operação soltando prato? Jamais. Então não é urgente, mas é importante. Inclusive, eu costumo dizer que um chefe... Boa noite, Juan. Tudo bom, né, meu amigo? Inclusive, eu costumo dizer que um bom chefe, ele tem que ter vocação para o treinamento. Ele tem que ser vocacionado, tem que ser dele, de dentro. Não pode ser um negócio artificial, metidinho, não. Tem que ser um negócio dele, senão ele não vai ser um bom chefe. Se você não tem isso dentro de você, busque, desenvolva. Porque senão você não vai ser um bom chefe. Chefes têm vocação para o treinamento. Vocação para protocolos, vocação para checklists, vocação para exercitar a liderança com o que todos sabem e não com o que ele tem na cabeça. Certo? Importante, CMV, controle de CMV. É urgente? Não, mas é muito importante. Então você tem que controlar o CMV no dia a dia. Certo? O cliente é urgente, o CMV é importante. Outra coisa, análise da curva ABC. Você consegue fazer uma vez por mês, é importante. Você sabe qual é o produto que está ruim. Eu já falei. Numa operação que batata frita vendia 10k, só de saber que ela vendia 10k e entender que a gente estava vendendo a batata errada e trocar, a gente baixou para 4k. E não mudou nada em ficha técnica, a operação não mudou nada. Simplesmente
a gente trocou a super crocante por uma 9mm. Por quê? Porque é buffet. Se você esconder batata frita, todo mundo acha. Ou acha ou pede. Então, a gente foi lá, trocou a batata, baixou de 10 mil reais por mês para 4 mil reais por mês. 6 conto de economia por mês. Em um ano, 72 mil. Dá pra tu? Importante, precificação. Precificação. Um dos maiores problemas que eu encontro nos restaurantes, precificação. Ou por medo de se posicionar. Ah, eu estou no interior. Ah, meu cliente não compra isso. Ah, meu cliente compra de outro preço. Aí o cara prefere se torar em 2 bandas, vendendo muito, tendo a maior dor de cabeça do Brasil, do que ajustar o preço, vender um pouco menos, ajustar a operação e pagar as contas. Eu já estive em um restaurante que baixou de 120 para 40 pratos e passou a pagar as contas. E saiu de 6 para 60% de margem de contribuição. Eu era o chefe executivo desse restaurante. Então esse negócio de você precificar errado porque tem medo, você está se torando. Certo? Agora também convencer seu patrão a fazer isso é uma novela. Então, chefe, a gente precisa... Também tem método para isso. Do mesmo jeito que tem método, por exemplo, para sair do trampo, como eu falei mais cedo, também tem método para mostrar para o patrão que ele pode se posicionar. E que você tem um plano. Tá? Então pronto, dito isso, aí eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu prometi no começo da live, certo? Isso se chama matriz BCG. A gente usa para muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, engenharia de menu, matriz BCG. Estrela, cachorro, quebra-cabeça, burro de carro. Matriz Queripod. Lixo, ex-crack, crack, tifo. Matriz BCG. Mais, menos, menos. Mais, menos, menos. Mais, menos, mais. Isso aqui é uma matriz BCG. Aí eu vou deixar aquela... Eu não sou de informática. Eu não sou de humanas, né? Eu sou de informática. Eu sou bom de tecnologia, mas eu ainda não faço as minhas lives com equipamentos, com essas coisas. Eu faço aqui no telefone. Tá certo? Então eu ainda não aprendi a utilizar não. Mas eu vou botar isso aqui na tela aqui e vou deixar um tempinho só para vocês printarem, tá certo? Porque aí vocês vão ter que trocar de lado depois na foto, né? Inverter. Porque vocês vão pegar ela invertida, eu acho. Vamos lá. Então vocês vão ver aqui, ó. Urgente e importante. E aí quais são as ações administrativas que vocês devem tomar em relação às atividades que você listou para o seu plano de ataque para dizer... para ver o que é que você vai fazer, tá certo? Então, urgente e importante. Eu acho que já deu tempo de todo mundo printar. Se não tiver dado tempo de printar, fala aí que eu boto de novo. Então, o que é a matriz BCG, a matriz de Eisenhower, né? Nesse caso aqui, que é a matriz urgente e importante. A matriz de Eisenhower é uma matriz BCG urgente e importante. Tudo aquilo que é urgente e importante, você chama para você e você faz no momento. Agora, não procrastina. Não procrastina. É urgente e é importante, faz agora. Certo? É urgente, mas não é importante. Ó, delega. Delega. Bota alguém para fazer. Tá? Porque é urgente, mas não é importante. Delega. Ok? Aí vamos pro outro lado, ó. Nem é urgente, nem é importante. Elimina do planejamento diário. Elimina do checklist. Nem é urgente, nem é importante. Elimina. Deixa para outro lugar. Não elimina a tarefa. Ela vai precisar ser feita em algum momento. Mas nesse momento, se dentro da sua escala de tempo não dá para encaixar ela, elimina. Ela nem é urgente, nem é importante. E aí, por fim, ó. É importante, mas não é urgente. Planejamento. Aí sabe aquilo que você vai chegar no final do dia e vai fazer com tranquilidade, sentado na sua mesa, depois de ter soltado o serviço. Depois de ter soltado o serviço, tranquilão, passou todos os estresses, teve o cortisol, já foi tomado pela dopamina porque você entregou, sua equipe entregou, tá tranquilo, já fez seu checklist de fechamento, já fez lista de requisição, lista de compra, já fez tudo.
onde você vai fazer o que é importante, mas não é urgente. Beleza? E aí fechamos o nosso plano de ataque. Porque na hora que você lista o que você precisa fazer, na hora que você planeja, você fez seu plano de ataque. Deu show? Não é massa? Usa essa matriz que vai ajudar demais vocês, demais, a conseguir fazer um plano de ataque bem feito. Urgente e importante. Urgente e importante, você faz e agora. Urgente, não importante, você delega, bota alguém para fazer. Importante, mas não é urgente. É isso, importante, mas não é urgente, você planeja. É o final do dia, é aquilo que você vai fazer quando tranquilo. E que nem é importante nem é urgente, você elimina dessas tarefas. Essa tarefa vai continuar exigindo, em um momento você vai precisar fazer, mas nesse momento é o momento de eliminar ela desse planejamento. Beleza? Depois é avaliar o impacto disso tudo. Aí você precisa fazer esse debriefing, que foi o que eu fiz no final do dia com o cara, que eu contei pra vocês no começo da live. Então, da mesma forma que eu briefei ele pela manhã, no final do dia eu fiz o debriefing. Foi o que aconteceu, o que é que deu certo, o que é que deu errado, quais são os próximos passos do planejamento. Beleza? Planejamento diário. Eu tô em cima do tempo, mas vamos lá, vou tentar fechar a live. Montando então um plano de ataque baseado na matriz de Eisenhower. Planejamento diário. Checklist de fechamento. Vai fechar, ó, você tem que ver estoque mínimo, se a mise en place está completa e se os equipamentos estão funcionando. AVP. É tudo AVP. Conformidade, não conformidade. Mas você tem que montar os checklists. Aí para montar os checklists, aí você vai precisar estudar, analisar, vai precisar dedicar tempo, esforço físico e emocional, inclusive exaustão. E eu não estou romantizando exaustão não, viu? Estou falando que esse é o seu trabalho. As pessoas lhe contratam para isso e estão dispostas a pagar bem. Agora, é resultado. Tá? Então, você precisa saber que sua base está sólida. Aí, aquele planejamento, aquela análise vira um AVP. E o AVP é conformidade, não conformidade. E tudo que é conformidade, não conformidade, você faz assim, em minutos. Certo? Então, estoque mínimo, checklist de praça, checklist de produção, estoque mínimo de estoque, lista de compras, lista de requisição para produção, ordens de produção. Tá? Mise en place completa, mesma coisa. Eu só peguei, juntei tudo de uma vez. E equipamentos funcionando, tá? Rotina de comunicação, eu já falei diversas vezes. Faz um briefing matinal. Esse briefing é 5 minutos. Você tá com papel na mão e esse papel vai ficar na cozinha. Então você vai ler pra galera. É muito rápido. E ter certeza de que você foi compreendido. É muito importante isso. Por quê? Porque se você só lê, às vezes o nego tá pensando na morte da bezerra, tá nem aí. Certo? Ou teve um problema em casa. Enfim, tem muitos motivos para o cara não prestar atenção no que você está falando. Certo? Mesmo com o checklist. Então você vai brifar, você vai ler. Além do mais, meu pai dizia o seguinte, meu pai dizia assim, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E isso é a mais pura verdade. Então você, como chefe, você não só tem que ter certeza de que você passou a informação correta, como que ela foi compreendida. Alguma dúvida? Individualmente. Fulaninho, você entendeu sua parte aí? Aí repete. É 5 minutos, é uma leitura do plano de ataque. Tá certo? Passos responsáveis de cada tarefa e metas de tempo. Eu tô com uma menina numa produção que ela chegou para ser a líder de produção. Aí se enrabechou com o padeiro, eles dois estão namorando, e agora ela só quer saber de embalar coisa, porque fica perto dele. Abandonou completamente as atribuições de função. Mas você sabe por que ela abandonou as atribuições de função? Porque ninguém nunca chegou para ela para dizer, até sexta-feira você tem que me entregar um cronograma de produção com quantidades. No dia que alguém chegar e disser isso para ela, ou quer ver outra, pior, eu quero todo o pão pesado. Meu amigo, eu quero todo o pão pesado. É uma lavagem de roupa que não acaba nunca. A padaria vira 24 horas pesando pão. Nunca mais ela vai embalar nada na vida dela. Então, às vezes, nem é só culpa do operador. É culpa da gestão.
De você, chefe. Certo? Então, tempo, meta de tempo. Hoje a gente estava fazendo um cálculo lá na mentoria do restaurante da segunda-feira, que é toda segunda. Eu estava fazendo um cálculo de embalar frango desfiado. Eu cheguei a 42 segundos. 42 segundos. Ou seja, uma caixa de frango. Se o cara fizer corpo mole, ele embala em 1h30. 20 kg de frango. Vai dar 66%, desfiado. Você faz o cálculo aí, divide por 1h30, vai dar exatamente 40 e pouco. Vai dar mais de 42 segundos, porque foi a minha estimativa, né? Eu disse que era 1h30. Então dá para fazer em 1h30. Chamamos o responsável. Por quê? Porque ele pegou de 4h20 e largou de 8 horas para fazer uma caixa de frango. Cheguei para ele, meti logo o Tora Rei. Meu amigo, você fecha. Você no pau, boy. Você no pau. Você fecha uma caixa de frango desfiado, porcionado, selado, em quanto tempo? Homem, chefe, eu sou ligeiro. 1h20. Eu digo, por que você levou 3 horas? Rapaz, esse cabo ficou branco. Meu irmão, isso aqui não é entrega, velho. Bora começar a entregar. Porque, olha, eu tô lhe dando de lambuja mais 10 minutos. O cálculo que eu fiz aqui antes de lhe chamar dava 1h30. Você tá me dizendo que faz 1h20. Bora entregar, negão? Bora entregar? A próxima vez que você pegar uma caixa, eu quero em 1h30. Acaba. Beleza, chefe, pode deixar, vai rolar. Massa, cara. Show. Entendeu? Então, assim, não adianta só distribuir tarefa e dar nome, não. Você tem que dar tempo. Aí, para dar tempo, você precisa conhecer os tempos. Aí você precisa estudar os tempos. De novo, aí. Dedicação, comprometimento, sacrifício. Para ser o chefe foda que você quer ser e quer ganhar bem. É assim, pô. Certo? Criação. Oxe, Maria, meu computador tá quase apagando aqui. Criação dos processos. Então, a criação dos processos é a rotina de comunicação, a criação dos processos. Checklist, padronização, rotinas, tempos, é isso. Sabe o que a Nutri faz? Você tem que fazer com tudo. O que a Nutri faz com um negócio de etiqueta, não sei o que ela bota tudo bonitinho, pronto. Pega o exemplo da Nutri, pô. Se espelha nela, foca nela. Bota ela como você tá endeusando ela agora. A Nutri faz tudo certinho. Vou fazer igual a Nutri. Pronto, faça igual a Nutri, pô. Acompanhamento em tempo real, monitoramento constante, planilha. Pega todos os documentos gerados, joga dentro de uma planilha. Dá pra fazer, mais faz quem quer do que quem sabe. Dá pra fazer até na porra de um telefone. E se você não tem um nem outro, telefone é ferramenta, computador é ferramenta, papel funciona, caneta também. Então não existe desculpa para não monitorar. Agora exige organização. Você precisa ter um papel, aí você pega uma reguinha para fazer seu negocinho. Aí faz sua tabelinha. Aí dia tal, produto tal, e você vai monitorando. Vai monitorando os nomes. Alguns documentos importantes como esse você coloca no quadro de aviso. Vai preenchendo todos os dias. Essa matriz de evolução de competências, ela é muito legal para você colocar assim, exposta. Os caras vão começar a competir, uma competiçãozinha interna, para ver quem se desenvolve, para fazer não sei o que mais lá, e você vai estimulando, e serve até para avaliação de desempenho. Quem foi que subiu mais de faixa branca para faixa preta? De faixa branca para faixa azul, de faixa azul para faixa marrom. Quem tiver subido mais, vai ganhar um prêmio no final do mês. É o famoso funcionário do mês. Certo? Então algumas dessas coisas você consegue fazer até expondo, é muito, muito bacana. Tá certo? E pronto. Eu acho que eu tô chegando aqui, pronto, é isso. Consegui terminar a live, agora eu passei 4 minutos. E mais uma vez, gente, muito, muito, muito obrigado, certo? A live tá gravada, fica gravada. Quem não pegou o comecinho, eu expliquei aqui hoje tudo sobre priorizar e como fazer um bom plano de ataque. Mostrei uma matriz BCG que se chama matriz de Eisenhower, que é muito interessante para você priorizar direitinho, que você coloca na mesma matriz urgências e importância de tudo. Você pode fazer isso até para aquisições, certo? Então, Santé, valeu, cara. Obrigado. Então,
Vai ficar gravada, assistam, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Estou super feliz de ter feito essa live para vocês. Se alguém quiser interagir aí, fique à vontade. Se não quiser, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou-me embora. Como eu falei, eu não estou muito bem hoje. E é isso. Vamos para cima. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, basta falar comigo aí no direct, tá certo? Eu sou mentor de chefes, tá? E o meu trabalho é esse, ajudar vocês a performar cada vez melhor, tá bom? Espero ter ajudado hoje. E quero ver vocês cada vez melhores, mais gigantes nisso aí, tá, gente? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelos parabéns aí, viu? Um abraço, pessoal. Até segunda-feira que vem. Toda segunda eu tô aqui, viu? Tchau.